Muito bom dia a todos, muito obrigado pela apresentação. Mais uma vez eu agradeço o convite, o gentil convite do presidente Paulo Haddad por estar aqui. É a segunda vez que eu estou aqui em Rondônia e é sempre uma satisfação. Eu estou sendo muito mimado aqui e eu vou voltar muitas outras vezes desse jeito, viu? Já vou avisando. Eu sou professor, como foi dito, né, da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu coloco normalmente no meu primeiro slide uma foto de um monte de comida de fogão de lenha com uma cachaça do lado, mas eu achei que estava muito cedo ainda, então resolvi colocar a foto da universidade para vocês conhecerem. Caso vocês estejam passando por Minas Gerais, visitem Ouro Preto. É um pouco mais fresquinho do que aqui, tá? A temperatura média anual deve estar em torno de 12, 13 graus, mas um pouco de mofo também, mas é muito bonita a paisagem porque a gente está entre as montanhas. E o assunto da gente hoje aqui é a ciência no caminho da propriedade intelectual, só que eu vou inverter, na verdade, a propriedade intelectual no caminho da ciência, né? Eu coloquei esse QR Code aí porque essa apresentação ela foi feita em Canva e o que normalmente eu faço é gravar as apresentações com todas as mazelas que a gente teve na pandemia. Uma das coisas que os professores aprenderam é usar as ferramentas de comunicação digitais. Então eu coloco tudo normalmente que eu palestro, material de disciplinas, no meu próprio site, para caso as pessoas tenham interesse, tenham vontade de conhecer um pouco mais ou queiram entrar em contato comigo. Então está aqui o endereço, só que tem um QR Code, caso vocês queiram, inclusive, acessar a apresentação e os dados de hoje já estão lá. Bom, para iniciar então, Paulo Haddad já falou um pouco a respeito do que é investido pela FAPERO, né? A gente coloca essas caixinhas aqui de ciência, tecnologia, e o assunto de hoje, inovação, e a ciência a gente acaba dividindo na questão da ciência básica e a ciência aplicada. Eu digo que isso, na verdade, não é muito interessante. Ciência é ciência, a gente sempre precisa de conhecimento, e se a gente não aplicar esse conhecimento a alguma coisa, ela nunca será uma ciência aplicada. E para aplicar esse conhecimento, uma das coisas que a gente precisa entender e conseguir trabalhar bem são questões relacionadas à propriedade intelectual. Países já desenvolvidos, como os países da Alemanha, a França, Estados Unidos, Japão e etc., trabalham muito bem essas questões, e se a gente não passar a trabalhar também, tudo aquilo que nós produzimos deixará de ser nosso, porque não conseguimos provar que aquilo foi desenvolvido efetivamente pela gente, né? Então, por isso o assunto de hoje, propriedade intelectual. E eu tenho aqui, né, o que é propriedade intelectual, o que é inovação que ficou distante da gente, lá naquela montanha longe, mas não pode ser. Inovação tem que ser um assunto muito próximo da gente e a gente precisa discutir essas questões relacionadas à inovação, não no início de uma graduação, mas já, preferencialmente, como a China faz, no ensino médio e no ensino fundamental. Porque quando a gente se torna universitário, quando a gente se torna professor, pesquisador, empresário, as coisas fluem muito mais fáceis se a gente tem aquela fundamentação do assunto que a gente vai lidar sobre inovação. E o que é efetiva inovação? A palavra da moda está em tudo quanto é jornal, tudo quanto é mídia, né? Gente, eu como professor, eu sou muito, às vezes, ortodoxo com algumas coisas e nisso é que eu sou. Inovação tem um conceito muito bem definido e não é um oba-oba como é tratado em todo lugar. Resumindo muito o que está no slide, a tecnologia ou uma proposta de criação ou uma invenção, ela só torna inovação quando ela chega à sociedade efetivamente. Então, se você tem um projeto de pesquisa ou um trabalho que foi publicado na Nature, na Science, saiu na televisão, em vários lugares, e não se tornou produto que tenha um impacto comercial, financeiro, econômico ou mesmo social, efetivamente você não tem uma inovação, você tem uma invenção. E ali, o Manual de Oslo, a última edição em 2018, define que a gente tem inovações nas áreas de produto, novos processos, marketing, organizacional e negócios. Dá para a gente trabalhar tudo. Efetivamente, eu vou focar a palestra um pouco mais em questões relacionadas a produto e processo, porque é o que está diretamente relacionado com a propriedade intelectual e as patentes em si. Eu acho que
Está um pouquinho pequeno para o pessoal que está no fundo ver, mas a proposta desse slide é para tentar acalmar um pouco a gente, porque invenção é quando eu crio algo novo. Como eu já disse antes, quando aquilo chega à sociedade, se torna inovação. Então, o alto forno, por exemplo, levou mais de 100 anos para se tornar uma inovação, desde o período da sua criação. Assim como a aspirina, o rádio, o radar, a fita magnética, terminando aqui no transistor, né? As barrinhas vão diminuindo cada vez mais porque, à medida que o tempo passa, esse gap, essa distância entre a criação e a inovação, ela fica um pouco menor. Mas em algumas áreas isso é muito complicado de ser quase que instantâneo. TI, software, inteligência artificial, que hoje está muito na moda, é mais tranquilo de se tornar inovação porque requer uma estrutura menos sofisticada do que ciências duras, por exemplo, para poder efetivamente colocar numa indústria para poder produzir. Só que a gente teve um belíssimo exemplo que foi o desenvolvimento da vacina da Covid, que não foi desenvolvida completamente em um ano, ao contrário do que muita gente pensa. Eu fui para os Estados Unidos em 2012 e já se trabalhava as plataformas de RNA silenciador e RNA mensageiro naquela época. Só que o interesse era câncer. Quando veio a Covid, os laboratórios desviaram o interesse do câncer para poder trabalhar com Covid, então a plataforma de trabalho já estava pronta. Daí, então, conseguiu-se fazer uma vacina em tempo recorde, com o mundo todo trabalhando para poder resolver aquele problema. Mas, normalmente, a biotecnologia ela é morosa por natureza. Bom, inovação não basta ser novo, invenção também não, tem que ser útil. E às vezes aquilo que está na nossa cabeça é muito bonito, muito interessante, mas não serve para nada. Alguém já pensou, por exemplo, em tomar uma xícara de café num copo desse, ou escovar os dentes aqui, tentar assentar aqui, ou beber vinho? Isso é uma brincadeira que uma designer fez para mostrar que não basta ser novo, tem que ser útil, que é um dos pré-requisitos fundamentais para se desenvolver tecnologia. Gente, nós que estamos dentro das instituições de pesquisa, isso talvez não faça tanto sentido, mas o mundo afora é meio esquisito. Quando eu estava trabalhando com redação de patentes lá no início de 2005, eu ainda era estudante de mestrado, até gente com receita de cosméticos alienígenas eu tive que atender. A pessoa disse que não ia passar a fórmula naquele momento para mim, que era um segredo, que ele não estava autorizado. Isso a gente tinha sido ameaçado de morte na semana anterior, por causa de direitos de propriedade intelectual. A gente, obviamente, chamou a segurança da universidade para nos ajudar a negociar com essa pessoa. Mas, enfim, isso é um assunto para o café, porque tem muitas coisas estranhas de gentes esquisitas que, às vezes, nos procuram para tentar solucionar os problemas do mundo. Então, a questão da utilidade dentro de uma instituição de pesquisa, ela parece mais óbvia, mas o mundo é muito grande. Infelizmente, nem tudo que a gente cria vai virar produto. E uma pequena parcela, na verdade, que vira, eu vou mostrar esses números para vocês, colocando as maiores universidades do país, que ainda são muito modestas quando a gente compara com grandes centros de pesquisa no mundo inteiro. Esse autor, o Henry Chesbrough, o que ele mostra, por exemplo, é de que o que passa por esse funil da inovação chega no mercado atual. Mas eu tenho coisas que não passarão nesse funil, nesse momento, provavelmente poderão passar em outros funis, em outros momentos, ou mesmo nunca passarão por funil nenhum. E aí não vai virar nada a não ser papel. Porém, a gente tem quase que o dever moral de, no mínimo, tentar. Porque se a gente não tentar, não vai virar nada. E quando um professor de uma universidade, de um instituto federal, por exemplo, começa a trabalhar com pesquisa, o que ele normalmente faz é esse caminho cíclico aqui, né? Ele consegue recursos da FAPERO, apresenta um projeto, vai para o laboratório, consegue resultados de bancada e já faz muito bem isso aqui, que é divulgar. Quando ele divulga num congresso, publica uma revista científica, o que normalmente acontece é que ele vai ter citações. E por aí, ponto final. Das citações, aquele assunto morre, ele vai ter que, de algum jeito, voltar para esse ciclo aqui para conseguir mais recursos para fazer mais pesquisa. Esse caminho ele é fundamental, ele não pode morrer, ele tem que crescer cada vez mais. Porém, a gente tem uma porta nova, não tão nova assim, aberta, que é o caminho da propriedade intelectual, que a gente tem que também aprender a proteger um pouco daquilo que eu estou fazendo, porque senão eu vou perder o direito sobre aquilo,
e depois eu terei que pagar para usar aquilo que eu mesmo criei. Ou se eu quiser fazer um trabalho social, que aquele produto seja feito de forma gratuita, para eu poder ter esse poder de escolha, primeiro ele tem que ser meu, para eu poder tomar essa decisão. Senão, um terceiro pode assumir a função de dono daquilo e ele não vai colocar a função social e aí nós teremos efetivamente que pagar para usar novamente aquilo que a gente criou. E com a propriedade intelectual, a gente licencia para as empresas e isso retorna para a gente na forma de royalties. Eu trabalhei com um pesquisador nos Estados Unidos chamado de Robert Langer. Quando eu fui trabalhar em 2012, o Langer era milionário. Depois da pandemia, ele ficou bilionário. É um dos homens mais ricos do mundo porque ele tem diversas empresas de tecnologia nos Estados Unidos, uma delas conhecida como Moderna, que foi uma das grandes responsáveis por uma das vacinas da Covid. Então, o que o Langer faz muito bem e os seus seguidores é justamente trabalhar esse ciclo da inovação. A ciência de qualidade, ela é feita, mas a tecnologia e a inovação também é feita para poder tentar ajudar a sociedade de uma forma geral. Qual que é o caminho que normalmente a gente faz quando a gente está do in silico ao in mercato? Eu tomei essa liberdade de usar isso aqui. Essas palavras em latim a gente às vezes usa para in vitro, testes feitos no vidro, in vivo, testes feitos com ratos, pessoas, etc. A gente começa num computador e termina, por exemplo, numa prateleira de supermercado, de uma loja ou em algum outro local do mercado. Eu identifico uma necessidade, seleciono os materiais, faço um design daquele produto, vou para o laboratório efetivamente sintetizar, e eu acho que a gente tem que relembrar que nós estamos numa região amazônica, onde é infinita as possibilidades de trabalho, nós não conhecemos praticamente nada do que tanto a fauna quanto a flora pode nos oferecer, porém o nosso trabalho tem que ser sustentável. Então, de alguma forma, identificar os produtos que a floresta pode nos oferecer e tentar replicar esses produtos de forma sintética para que eu possa não devastar de forma inadequada a floresta e ela possa continuar sempre oferecendo para a gente o que a gente necessita. Daí, então, a gente caracteriza aqueles nossos produtos, eu vou para tentar desempenhar, otimizo os produtos e aí é um outro gargalo enorme aqui, que é o escalonamento da produção, que é extremamente difícil. Por exemplo, de novo eu volto para a região amazônica, eu não posso tratar as coisas que são produzidas por povos tradicionais, povos originários, ribeirinhos, etc., porque eu não vou ter o mesmo tipo de processo industrial sendo aplicado com esses povos. Então a gente precisa entender como que o escalonamento de uma indústria tradicional funciona, mas eu também preciso entender como que o escalonamento de um produto produzido pelos povos tradicionais originários seria feito, para que a gente também possa respeitar um pouco da cultura deles. E então, nós vamos implementar e monitorar a qualidade daquele meu produto. O modelo de inovação mais antigo, ele é linear. A gente tem uma pesquisa exploratória, depois eu oriento para responder a pergunta do outro slide, eu tento a transferência de tecnologia, a empresa começa a explorar comercialmente e aí ela vai pagar royalties para a universidade, para o pesquisador e para o laboratório. Isso é bonito, mas não funciona. Não é assim que funciona. Normalmente o caminho é um pouco mais complexo. O modelo ele não é linear. Eu tenho esse caminho efetivo desde quando eu estou no meu início da iniciação científica, dissertação de mestrado, tese, doutorado, etc., até o momento que eu estou recebendo royalties, porém eu tenho coisas no meio do caminho, por exemplo, os ambientes promotores da inovação, que são as instituições de ciências e tecnologia, o núcleo de inovação tecnológica, os ambientes promotores de inovação e as empresas. E isso ocorre meio que misturado. A grande questão é que a gente precisa conhecer um pouco mais como que essas coisas ocorrem para que a gente possa minimizar esse caminho daqui até aqui. Eu contei um caso há 2 dias atrás, quando eu estava dando uma palestra de escalonamento. Uma empresa chamada Pfizer, ela trabalhou com o desenvolvimento de uma coisa chamada Viagra, que num determinado momento tinha uma efetividade, porém o efeito colateral daquilo ali gerava
questões relacionadas à disfunção erétil, que tem um mercado muito maior do que o mercado de problemas do coração. O que a Pfizer fez foi direcionar o esforço para gerar um novo produto para disfunção erétil, e os pesquisadores, vou falar essa cifra que eu acho que é bem importante lembrar, a patente dura 20 anos. Apenas no primeiro ano de comercialização do Viagra, a Pfizer lucrou $1 bilhão em um ano, mas a patente dura 20, tá? Bom, se a gente tivesse pelo menos uma parte desse recurso, com certeza a nossa aposentadoria já estaria garantida. Mas por que não, né? Afinal, nós temos a floresta nos oferecendo um monte de coisas, a gente que ainda não presta atenção no que ela está nos falando. Esse aqui é o caminho mais tradicional para quem está nas universidades e nos institutos federais, onde a gente começa com a invenção, eu ganho recurso ali da FAPERO, por exemplo, do CNPq e da CAPES, eu tenho que fazer uma coisa que normalmente também temos muitíssima dificuldade de fazer, é a comunicação da nossa invenção. A gente não sabe falar da nossa invenção. A minha formação é de químico e eu conheço muitos químicos que falam muito bem para outros químicos. Ou melhor, muitos químicos inorgânicos que falam muito bem para outros químicos inorgânicos. Mas quando é para poder falar para um público amplo, o que normalmente o investidor não é um químico, aí a gente não sabe falar. A gente é tímido, não se mostra direito, e isso eu tenho que tirar chapéu para o norte-americano, porque o pessoal dos Estados Unidos sabe fazer isso muito melhor do que a gente pode aprender um pouco a fazer com eles, a vender o nosso próprio trabalho, a mostrar o que a gente faz de bem, de bom. O núcleo de inovação tecnológica, o NIT, extremamente importante nesse processo para quem está nessas ICTs, ele tem um papel de avaliar se aquilo vai ser ou pode ser patenteável ou não, segundo os critérios da lei, deposita a patente no órgão responsável, que no Brasil é o INPI, e há outros escritórios mundo afora, divulga a invenção para as empresas, negocia e licencia até o momento que o licenciamento, como eu disse antes, vai gerar royalties para a minha instituição e para mim. As instituições que conseguem fazer isso melhor, conseguem mais recursos e conseguem se autossustentar na pesquisa. Por que no mundo temos universidades tão ricas? Porque elas ganham muitos royalties, tá? Qual tipo de transferência de tecnologia que a gente pode fazer? Eu tenho a transferência completa, que é quando eu vou efetivamente vender a minha tecnologia para uma empresa, para alguém que vai produzir aquilo, e aí eu deixo de ser o titular daquilo, porém eu recebo uma quantidade financeira que, se bem negociada, vai ser significativa, se mal negociada, talvez não, e isso pode fomentar uma nova pesquisa. Eu tenho uma transferência limitada ou eu não transfiro de forma nenhuma, o que é totalmente contra, por exemplo, a função da propriedade intelectual. Se a gente protege, não é para ficar na gaveta, é para gerar desenvolvimento. Então eu tenho que trabalhar uma dessas duas questões aqui. As instituições públicas, antes de uma lei de 2016, não podiam fazer essa transferência completa. Hoje elas podem. Então a gente tem a transferência limitada, que é uma cessão temporária do direito de usar aquilo, e quando a empresa estiver usando, eu vou ganhando royalties como se fosse um aluguel de um apartamento. E aí isso vai entrando na minha conta todos os meses à medida que a empresa vende. Se ela vende mais, lucra mais, eu ganho mais royalties. Eu tenho, por exemplo, coisas como liberdade de operação, que é algo relacionado à propriedade intelectual que me mostra se eu efetivamente posso produzir aquilo ou não tenho direito de produzir. E para quem está na pós-graduação, eu sei que o Sinfap tem muitos estudantes que têm que apresentar trabalhos como resultados dos seus projetos de pesquisa. É bom que a gente passe a estudar as patentes também para não reinventar a roda nas nossas pesquisas, porque às vezes a gente se torna um grande especialista em artigo científico, busca as informações nos artigos, não encontra, propõe um projeto para a FAPERO, aí o consultor da FAPERO que vai analisar o projeto te devolve uma negativa dizendo, olha, o que você está propondo já foi feito. Nessa época, por essa pessoa, está depositado nessa patente. Meu Deus, eu não sei nem procurar patente, onde que eu vou ter que olhar isso, né? Então é muito importante, eu vou mostrar um slide mais à frente, inclusive onde que a gente pode buscar esse tipo de informação.
Outra coisa que as pessoas estão muito ansiosas, e não há necessidade de ficar ansiosa quando o assunto é propriedade intelectual, é quanto vale aquilo que eu estou fazendo. Bom, se for ficar na gaveta, não vai valer nada, aí fica fácil de valorar. Mas se você tem parceiros que queiram explorar comercialmente, eu tenho metodologias de análise que são clássicas para poder valorar quanto é que efetivamente eu poderia pedir para a minha tecnologia. E aí quem normalmente faz isso são os núcleos de inovação tecnológica. Infelizmente, muitos desses núcleos são formados por uma equipes muito pequenininhas que não têm condição de atender tudo. Então, nosso grande desafio é formar as pessoas com mais informação sobre o assunto de PI desde o início da graduação, para que quando ela chegue no NIT, o assunto possa ser mais simples de ser tratado e as negociações possam ter mais efetividade, por exemplo. Não é para assustar não, tá, gente? Mas eu coloco isso aqui só para mostrar que é um monte de cálculo que a gente faz para poder valorar a nossa tecnologia, e normalmente quando o advogado pega isso aqui, ele fica louco, mas isso uma planilha de Excel resolve. Só que eu preciso, na verdade, de informações que às vezes estão na própria empresa. Então isso aqui não é um processo fechado, onde eu negocio desconfiando do empresário. Eu tenho que manter um bom relacionamento, senão é o início do fracasso de tudo. E ele vai me fornecer informações que são extremamente importantes para serem colocadas em planilhas como essas, por exemplo, para que a gente possa efetivamente valorar a nossa tecnologia. Um aluno meu de mestrado defendeu uma dissertação um tempo atrás, não muito tempo, para mostrar qual que seria a efetividade de um negócio chamado vitrine tecnológica. O que é uma vitrine tecnológica? É onde eu desenvolvo o meu trabalho, coloco aquilo num site, numa linguagem que eu tento colocar de forma mais acessível, e eu espero que o empresário vá lá no site e veja o que eu faço. Gente, não funciona, tá? Quando a vitrine ela é ativa, que é esse caso, nesse caso, a instituição que forneceu esses dados, ela ativamente liga para os empresários todos os dias, para poder oferecer tudo aquilo que ela tem. Para passar entre o oferecimento e as respostas, até chegar na negociação e na finalização de um contrato, por exemplo, o total é de 0,68% de sucesso. A cada 200 tentativas de negociação, praticamente uma dá certo. Então, se a gente tem 10 nãos, isso não pode ser para a gente poder ficar frustrado. A gente tem que continuar tentando, porque isso aqui, por exemplo, são universidades muito grandes que fazem isso continuamente. A nossa conclusão aqui é que a gente precisa continuar fazendo. E se a gente não consegue fazer sozinho, a melhor forma de trabalhar é em rede. Existe uma instituição chamada Associação Fórum de Gestores de Inovação e de Transferência Tecnológica, chamado Fortec. Eu faço parte, eu sou um dos diretores do Fortec, que é muito importante estar presente para que a gente possa, em conjunto, se ajudar e tentar minimizar um pouco o esforço de sair entre o oferecimento e a formalização do acordo para que a gente possa otimizar esses números aqui, tá? Quando a gente vai tentar licenciar uma tecnologia, existe uma coisa que a NASA desenvolveu já há mais de 50 anos, chamado de TRL, ou nível de prontidão, eu prefiro traduzir como maturidade da tecnologia. E aí tem uma lenda de que diz que se a gente colocar níveis, varia de 1 a 9, tá? Se a gente colocar níveis mais avançados de TRL, as coisas vão serem facilitadas para a gente licenciar a nossa tecnologia. E eu, gente, sinceramente acho isso uma ilusão, porque eu preciso, na verdade, de ter uma parceria bem estabelecida, porque muitos empresários querem a tecnologia desde o início, da hora que você concebeu a ideia, porque às vezes você pensa que aquilo é importante, mas o empresário não tem como aplicar aquilo. E para a inovação, eu preciso, no mínimo, 6 eixos de desenvolvimento de maturidade. O financiamento, que não pode ser apenas dos agentes federais, eu tenho inclusive capital privado também sendo colocado em desenvolvimento de pesquisas. Eu tenho equipes, propriedade intelectual, o eixo comercial, o eixo do cliente e também o eixo da tecnologia.
para que isso possa ser formado como tal do IRL, ou Índice de Prontidão da Inovação. Quando a gente entende esses eixos um pouquinho mais, esse caminho para colocar o produto no mercado ele fica um pouco menos doloroso. E aí a gente começa com uma ideia. Essa ideia vai crescendo, porém a ideia não pode ser protegida por propriedade intelectual, não pode ser protegida por patentes especificamente, que é quando a gente lida mais com tecnologia. As patentes são feitas com aquilo que já se efetivamente foi feito no plano físico. A gente tem que efetivamente colocar em prática aquela nossa ideia e só quando aquilo vai ser testado e reproduzido é que a gente efetivamente pode fazer a proteção, então, por patentes. Quais os tipos de propriedade intelectual que nós temos, por exemplo? Eu tenho aqui a lei de PI, que se divide em propriedade industrial, direitos autorais e o sui generis. Aí eu tenho um assunto de hoje que é patente, que se divide em invenção e modelo de utilidade, desenho industrial, indicação geográfica, eu vou comentar um pouco das indicações aqui de Rondônia também, marcas, direitos autorais, softwares, cultivares, conhecimentos tradicionais e topografia de circuitos integrados. Isso é o conjunto de propriedade intelectual, é toda a PI. Quando a gente fala de tecnologia, essa PI vai mais para cá, para cima, para a propriedade industrial. É onde a gente, nas instituições, nas universidades e centros de pesquisa, precisa conhecer um pouquinho mais, porque é o que está mais próximo do que a gente trabalha. E aí não precisam se assustar, eu vou colocar só essas fórmulas aqui, tá? Mas é só para ilustrar o exemplo, que nesse caso são moléculas que são esses desenhos aqui, tá? E são comercializadas pelas empresas que estão entre parênteses, e repare que é a mesma molécula comercializada com 4 nomes diferentes por 4 empresas, porque essas empresas protegeram aquela molécula com marcas diferentes, muito embora seja o mesmo produto. Porém, só o fato de ter as marcas ali, elas conferem valores diferenciados, porque tem a ver também com a confiabilidade que aquela marca traz para aquele produto. Então, é outro assunto que a gente precisa começar a entender também. Outro exemplo é esse medicamento aqui, o iopamidol e o Listerine, que foram casos mal sucedidos de gestão de um negócio chamado segredo industrial. Segredo industrial é quando eu não tenho a patente. Aquilo fica realmente guardado sob segredo. No caso de ambos produtos, o dono do segredo perdeu o direito sobre o uso disso aqui, mas teve que passar a pagar royalties por aquele que fez o produto com a patente depois. É um caso mais longo, eu só inicio ele aqui como curiosidade. Se alguém quiser saber mais, tem mais no meu site, ou eu posso conversar depois. Qual é o maior exemplo de sucesso de segredo industrial que a gente tem? A Coca-Cola, por exemplo. A patente dura 20 anos, que eu falei. A Coca foi desenvolvida no final dos anos de 1800, nem a minha avó teria vivido para ver a patente da Coca válida caso ela existisse. Então a Coca-Cola não tem patente. Isso aqui é um exemplo, por exemplo, de medicamentos, fármacos, né? Originado dessas fontes aqui e que vieram de conhecimentos tradicionais. Qual a região do Brasil onde eu tenho mais conhecimentos tradicionais associados além da Amazônia? É difícil de falar. A Amazônia é uma área riquíssima de conhecimentos tradicionais. A gente precisa explorar esses conhecimentos, porém, da forma adequada, e não de forma com que destrua a cultura ou algo que venha dos povos tradicionais. Precisamos explorar, transformar isso em medicamento. O caso do captopril aqui é uma história longa também. Perdemos o timing disso aqui e poderia ter sido nosso. Assim como várias outras propriedades intelectuais que a gente deixou de ter o direito. Se eu tivesse tempo, eu perguntaria o que seria isso aqui. Mas eu não tenho tempo, então eu já vou avisar. É um grampeador que não usa grampo. Alguém já viu isso? Para variar, é coisa de japonês, né? Ele dobra o papel como se fosse um pequeno origami e as páginas ficam juntinhas uma das outras. Como eu não tenho algo relacionado a algo que eu chamo de atividade inventiva, eu tenho, na verdade, um grampeador numa concepção diferente, ele só não usa grampo, então eu também tenho esse modo de proteger aqui, que além da patente, é conhecido como modelo de utilidade.
que é outra coisa que a gente precisa verificar se é possível da gente fazer ou não quando a gente desenvolve uma tecnologia. Para eu saber se o que eu estou pesquisando é importante, interessante ou não, é muito bom que a gente faça uma prospecção tecnológica, que é um conjunto de metodologias e de ferramentas que a gente utiliza para tentar enxergar um pouco no futuro. Até o final do ano, eu devo colocar ainda de forma provisória esse livro aqui, para quem tem mais interesse nessa área de propriedade intelectual e prospecção tecnológica, eu vou disponibilizar no meu site. Eu estou trabalhando com mais de 100 indicadores que misturam economia com propriedade intelectual, para a gente ver se efetivamente aquilo que nós estamos produzindo faz sentido ou não. Recomendo também a todos darem uma olhadinha. Para quem não é advogado, às vezes dói o estômago, né? Mexer com leis e ler leis não é muito simples, mas eu recomendo a todos os professores que trabalham com pesquisa em laboratórios, todos os empresários que trabalham com pesquisas e que submetem projetos para o Tecnova, para o Centelha, para conhecer a Lei de Propriedade Intelectual, a Lei 9.279 de 96. Tem a referência nos slides, vocês podem consultar depois. E, conhecendo esse cenário, eu vou ter também, com a prospecção tecnológica e as coisas da lei, eu vou saber se a minha proposta está num nível emergente, em rápida ascensão, ou ela já está entrando em obsolescência. Eu estou pesquisando coisa que já não vai fazer mais sentido, porque o mercado já não está mais interessado nisso. E como capa de uma patente americana, tem patentes brasileiras também, mas é porque o slide já estava pronto, tá, gente? Eu tenho esses códigos aqui, que eles são utilizados de forma a analisar centenas de milhares de patentes ao mesmo tempo, para a gente poder verificar se eu tenho um desenvolvimento futuro daquela tecnologia, se eu vou monitorar o desenvolvimento daquela tecnologia, ou se eu vou consultar especialistas para ver como essa tecnologia estará no futuro. Porque se eu ver que o cenário não é adequado, é melhor então eu mudar as minhas próprias pesquisas, porque eu tenho paixão por aquilo, mas não vai fazer muito sentido, né? Onde que eu vou buscar essas informações? Basicamente, nesses endereços, nesses escritórios de patentes aqui. O escritório brasileiro, o japonês, o Lens, que é uma startup que ficou muito grande e hoje trabalha de forma gratuita, oferecendo informações de patentes, o próprio Google Patents, o escritório europeu e o suíço, onde eu vou encontrar várias informações de patentes lá. E aí, já caminhando para o encerramento da minha apresentação, teremos a COP30 em breve. E eu tenho alguns estudantes preparando alguns trabalhos de prospecção tecnológica, e eu fiz um pequeno recorte para mostrar para vocês, por exemplo, especificamente na área de descarbonização. E a gente tem aqui, olha só, eu fiquei um pouco surpreendido com isso, a região norte está produzindo uma grande quantidade de gases de efeito estufa. Isso aqui foi tirado de um painel oficial do governo, tá? E mais especificamente o Pará é quem mais está emitindo. E a grande parte dessa emissão é justamente pelo manejo da terra de forma inadequada. E a gente tem problemas. Só que se a gente tem problemas, a gente tem oportunidades. Então é aí que eu posso desenvolver tecnologia para o negócio tentar funcionar e eu melhorar minha relação com o empresário. Porque a gente precisa da terra, a gente precisa dos minerais, a gente precisa de commodities, a gente precisa de tecnologia, a gente não pode abandonar isso. Só que a gente tem que colocar um pouco mais de sustentabilidade naquilo que a gente está produzindo. Eu fiquei muito triste quando eu vi esse gráfico aqui, por exemplo, porque as minhas alunas, né, fizeram para apresentar lá na COP um mapeamento das tecnologias chamadas de verdes no INPI. E a região norte inteira tem poucas patentes, sendo que algumas não estão nem válidas a respeito das tecnologias verdes, que envolve, nesse caso específico, a região da área amazônica. E olha o que me deixa mais triste e frustrado. São Paulo é o campeão em tecnologias verdes de trabalhos com a Amazônia. No mínimo, a gente vai ter que fazer uma aliança para poder trabalharmos juntos e para que eu possa ter tecnologias desenvolvidas localmente pelos estados amazônicos. Em Rondônia não é diferente, né? Pela aquela curvinha que eu tinha mostrado antes, olha só, é uma área em ascensão. Então, a gente tem muito espaço para poder pesquisar tecnologias verdes relacionadas à área de descarbonização aqui. Eu fiz um mapinha junto com as minhas alunas, aí me ajudem por gentileza depois se eu tiver esquecido de alguma coisa aqui, porque nós vamos apresentar isso lá na COP, tá?
onde a gente colocou as indicações geográficas, que é uma coisa que às vezes a gente esquece. Temos qualidade e temos produtos que podem ser protegidos pela origem ou pela sua procedência. E aqui nós colocamos, por exemplo, o chocolate, o café e a piscicultura. Me parece que tem mais um outro aqui, se não me engano, que não foi colocado, mas eu conto com a ajuda de vocês para me ajudar a complementar esse mapinha. É algo que a gente precisa estudar para ver se a gente tem, e com certeza temos muito mais coisas para poder colocar nesse mapa aqui das indicações geográficas, tá? Daí o auxílio do INPI e o estabelecimento de, a regra do dia é parcerias para fazer isso funcionar, ela é extremamente importante. Esse cidadão aqui, Ryoji Noyori, com essa equação esquisita, ganhou o Prêmio Nobel de Química porque ele conseguiu fazer uma parceria muito bem feita entre as universidades japonesas e uma das maiores empresas de fragrâncias do mundo, a Takasago. Além de ficar super rico, ganhou o Nobel de Química. Além disso tudo, outra coisa que a gente precisa melhorar um pouco são as nossas capacidades de escalonar uma tecnologia das áreas duras, química, física, biologia, saúde, de um modo geral, e engenharias. E a propriedade intelectual ela vai atuar em todos os momentos do processo de escalonamento da minha tecnologia. Como exemplo curioso para vocês olharem depois, quem descobriu basicamente a penicilina foi esse cidadão aqui, mas quem efetivamente fez a inovação foi essa dupla aqui, ó, que basicamente teve sucesso porque a tecnologia foi escalonada por esses dois. E aí, já para começar o encerramento, a gente precisa, para trabalhar com os nossos projetos de pesquisa, no mínimo, preencher uma matriz conhecida como SWOT ou FOFA, onde eu vou determinar quais são as minhas forças, ou da minha tecnologia, né? Quais são as minhas fraquezas, quais são as oportunidades e quais são as ameaças. Mas eu termino a minha apresentação agora, agradeço mais uma vez a participação de vocês, o QR Code para acessar a apresentação e o site, caso vocês queiram estar ali. Acho que não dá tempo para a gente ter perguntas, mas de qualquer forma eu estarei pelos corredores, no café, etc., para conversar caso alguém tenha interesse. Devolvo a palavra para o mestre de cerimônias e agradeço mais uma vez.